Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre conversão de referenciais geodésicos utilizando o ProGrid, que é o aplicativo disponibilizado pelo IBGE. Bom, o ProGrid ele foi disponibilizado pelo IBGE a partir de dezembro de 2008, com o objetivo então de proporcionar aos usuários da rede geodésica uma forma de migrar suas coordenadas, né, dos referenciais anteriores aos CIRGAS 2000, para os CIRGAS 2000, ou ainda converter as coordenadas entre esses referenciais, né, entre córrego, SAD e CIRGAS 2000. Além disso, ele possibilita que se faça transformação de formato de coordenada. Então, migrar do formato cartesiano, geodésico curvilíneo para o formato cartesiano, ou ainda para o formato de coordenadas UTM. O ProGrid ele veio a substituir então o antigo programa denominado TCGEL. Então ele traz como novidade a transformação entre realizações dos três sistemas referenciais planimétricos do sistema geodésico brasileiro. O TCGEL só trazia entre SAD 69 e CIRGAS 2000. E a grande novidade é que ele permite, o ProGrid, a modelagem de distorções nas coordenadas em função das realizações envolvidas. Algo que o TCGEL não fazia, né? Ele só aplicava parâmetros de translação. O ProGrid ele utiliza para realizar a modelagem de distorções de grades. Essas grades então são arquivos formados aí por latitude, longitude de um conjunto de pontos, de forma que se faça o formato de uma grade recobrindo, né, a região que se vai aplicar a distorção. E para cada nó dessa grade se tem uma distorção em latitude e a distorção em longitude, para que se possa, então, a partir de interpolação nessa grade, obter a distorção no ponto desejado. Essa grade ela é no formato de um aplicativo canadense chamado NTV2, que foi desenvolvido justamente para a conversão de referenciais lá no Canadá e que foi adotado aqui também pelo IBGE. Essas grades NTV2 elas possuem a grande vantagem de serem um formato padrão que é aceito pela grande maioria de aplicativos, tanto de SIG quanto de processamento de dados GPS. Então ela permite que você incorpore a grade nesses aplicativos e faça a conversão dos referenciais diretamente no aplicativo. Quer dizer, eu não preciso exportar uma lista de pontos e realizar a transformação no ProGrid. Eu posso simplesmente importar a grade do ProGrid nesses aplicativos e fazer a conversão. Isso vai ser assunto de um outro vídeo, não vou tratar aqui, mas é uma facilidade trazida aí pelo ProGrid. Inclusive, muitos aplicativos, o próprio ArcGIS, por exemplo, nas versões mais atuais, já tem essa grade incorporada, as próprias grades do ProGrid. As grades são geradas a partir de pontos homólogos nas duas realizações envolvidas. Então, dado um conjunto de pontos que tem as coordenadas no referencial 1 e no referencial 2, é possível então que se calcule as distorções desses pontos e aí é gerada a grade a partir desse conjunto de pontos, né, das distorções conhecidas desses pontos.
Bom, então, para exemplificar, nós temos aqui esse mapa representando distorções. Nesse caso, são distorções entre a rede SAD69, realização de 96 e o Sirgas 2000. Então, quando é gerada uma grade, nós vamos ter então, para cada nó dessa grade, essa grade, no caso do NTV2 ou do ProGrid, tem uma dimensão aí entre os nós de 1 grau por 1 grau. Então, à medida que o usuário fornece uma latitude e uma longitude, essa latitude e longitude é interpolada, se identifica qual célula que esse ponto vai estar localizado, e aí, a partir da posição dessa célula, se tem as distorções nos seus 4 nós, e aí se realiza uma interpolação bilinear nessas 4 células e se identifica a distorção para o ponto que se deseja transformar. Então, as coordenadas do ponto no sistema 2 vão ser calculadas em função das coordenadas do ponto no sistema 1, mais os parâmetros de transformação, mais as distorções residuais que não foram modeladas, que não foram absorvidas a partir desse parâmetro de transformação. Os parâmetros são dados em ΔX, ΔY, ΔZ, né? Mas aqui eu estou exemplificando apenas que nós teríamos parâmetros curvilíneos, né? E as distorções ainda que devem ser modeladas. O ProGrid, ele então envolve algumas realizações dos referenciais oficiais do Sistema Geodésico Brasileiro. Essas realizações são essas que estão listadas aqui. Então eu tenho a primeira realização do Sistema Córrego Alegre, chamada de Córrego Alegre 1961. A segunda realização do Sistema Córrego Alegre, denominada de Córrego Alegre 1970 mais 1972. E no caso do SAD69, há uma distinção aqui entre SAD69 rede clássica e técnica Doppler ou GPS. Né? Bom, no caso do SAD69 rede clássica, nós precisamos saber se é a primeira ou a segunda realização. Né? E aí, quando nós falamos de rede clássica, nós estamos dizendo que a coordenada que eu vou transformar, ou ela foi determinada com o método clássico de levantamento, triangulação, poligonação, ou ela partiu de um ponto da rede clássica, de um ponto da rede do Sistema Geodésico Brasileiro, da rede planimétrica, que tenha sido determinado a partir de rede clássica. No caso do SAD69 técnica Doppler ou GPS, aí independe se ela veio da primeira ou da segunda realização. O que importa aqui é que essa coordenada tenha sido determinada a partir de técnica espacial, ou Doppler ou GPS. Por que essa distinção? Porque cada rede, cada realização, ela tem um padrão de distorções diferente quando eu vou levar para o Sirgas. No caso da técnica Doppler e GPS, o fato do Sirgas ter sido realizado a partir de técnicas de posicionamento por satélite já faz com que a geometria da rede se aproxime mais com a geometria da rede, com a geometria proporcionada pelos pontos determinados por essas técnicas. Então, o padrão de distorção que eu tenho entre a rede Sirgas clássica, seja na primeira ou na segunda realização, em relação ao Sirgas, é muito superior ao que eu tenho quando eu estou falando de ponto Doppler ou GPS. Então, nessa situação, a distorção é tão pequena que ela não precisa ser nem modelada, ela acaba sendo desprezível. Então, se eu digo que o meu ponto de
de partida, né, que o ponto que eu vou transformar, que o referencial de origem dele é SAD69 e que ele foi determinado com técnica Doppler ou GPS, o ProGrid vai entender que não há necessidade de modelar distorção, então ele vai simplesmente aplicar os parâmetros de transformação e levar para o sistema Sirgas. Bom, e também tenho, obviamente, a rede Sirgas 2000, que é o sistema, né, que nós estamos usando hoje, planimétrico para o Brasil, na realização de 2000. Bom, é importante que a gente consiga determinar de maneira o mais realística possível qual que é a realização de origem. Obviamente que não vai se conseguir, em algumas situações, saber se o meu ponto é Córrego Alegre 61 ou se ele é 7072. Né? Um indicativo para se realizar essa transformação é a data em que o produto foi realizado. Então, se eu estou analisando uma carta, a carta não vai me trazer qual realização, né, do referencial foi usado para os cálculos, né, para o mapeamento. Vai estar lá simplesmente Córrego Alegre, por exemplo. Então, eu vou analisar a data. Se esse produto foi realizado entre 1961 e 1970, é claro que esse produto vai estar no Córrego Alegre 1961, né, porque a segunda realização só foi estimada em 1970 para frente. Agora, se é Córrego Alegre e o produto foi realizado, por exemplo, em 1975, tem grandes chances de ser Córrego Alegre segunda realização, né, porque é posterior, né, ao Córrego Alegre 1970 e 72. Por que eu digo que tem grandes chances? Porque pode ter sido utilizada na realização desse produto coordenadas do Córrego Alegre 1961. Né? Então, nesse caso, apesar do produto ser realizado depois da segunda realização no Córrego Alegre, ele ainda pertenceria à primeira realização. Então, a data é um indicativo para a escolha da realização de origem, mas não é uma garantia. Né? A ideia de estratificar essas diferencializações é justamente permitir que o usuário, sabendo a origem da sua coordenada, possa transformar para Sirgas da forma mais com melhor qualidade possível, né? Da forma mais realística possível, aplicando as distorções que realmente são inerentes àquela rede. Né? Simplesmente colocar Córrego Alegre, o IBGE estaria colocando todo mundo no mesmo bolo. Né? Então, independente da realização, aplicaria uma mesma transformação. Né? Quando, na verdade, aqui a gente tem possibilidade de melhorar a transformação com a escolha correta da realização. Bom, o ProGrid ele realiza uma série de transformações. Né? Transformações bidimensionais, que são transformações que usam apenas as grades de transformação. Essas transformações envolvem Córrego Alegre, SAD69 e Sirgas 2000. Então, por exemplo, eu tenho coordenadas em um sistema clássico. Né? Aqui um exemplo, um sistema clássico A. Então, eu tenho latitude e longitude, ou coordenada E e coordenada N. Não tenho altitude envolvida. Eu quero transformar para Sirgas 2000. Então, é uma transformação que vai envolver o cálculo de distorções, né? Porque eu estou partindo de um sistema clássico. Nesse caso, só são inseridas coordenadas planimétricas, EN, né? Ou lat-long, e eu quero levar para Sirgas 2000, lat-long ou EN. Há ainda a possibilidade de sair do Sirgas 2000 e levar para uma rede clássica. Então, nesse caso, eu posso inserir latitude e longitude,
coordenadas E e N, ou ainda x, y, z. Embora eu esteja aqui saindo de uma coordenada tridimensional, quando eu aplico a grade, ele vai me fornecer a saída bidimensional, latitude e longitude, ou coordenada E e N. Posso realizar também transformações tridimensionais, que vão utilizar os parâmetros de transformação, ΔX, ΔY, ΔZ. Então, nesse caso, são transformações que envolvem técnica Doppler e GPS, com o Sirgas 2000. Então, eu estou saindo aqui, por exemplo, SAD 69, técnica Doppler GPS, eu entro com latitude, longitude e altitude geométrica, ou entro com XYZ, ou entro com EN, aplico os parâmetros de transformação, nesse caso não é necessário a modelagem de distorções, e aí sai latitude e longitude, altitude geométrica, XYZ ou E e N. E eu posso fazer o processo inverso também. Então, são as transformações tridimensionais. Existem ainda transformações mistas, que não envolvem os Sirgas como referencial de entrada ou de saída. Só que elas passam pelos Sirgas internamente. Então, por exemplo, eu quero transformar de Córrego Alegre para SAD 69. Tá? Para transformar de córrego para SAD, eu preciso transformar de córrego para Sirgas, porque existem os parâmetros, né, e a grade de distorção de córrego para Sirgas. E aí de Sirgas eu levo para SAD. Não existe uma transformação direta entre córrego e SAD. Então tem que fazer essa transformação mista. Em alguns casos, necessitam da altura geométrica. E aí, quando é necessária a altura geométrica, esse parâmetro de entrada pode ser definido ou atribuído o valor zero. Né? Lembrando que essas transformações são transformações para o referencial planimétrico. Né? Então, não se tem o intuito aqui de envolver a altimetria, de modelar distorções em altimetria. Utilizando o conjunto de grades ou os parâmetros de transformação ou as duas grades na mesma transformação. Essas são as transformações mistas. Aqui exemplos de algumas transformações mistas. Né? Saindo de SAD 69 GPS, indo para um clássico qualquer, por exemplo, o Córrego Alegre. Eu tenho que vir de SAD 69, aplicar os parâmetros de transformação, levar para Sirgas. Nesse caso, não modela distorção, porque eu estou saindo de GPS. Aí de Sirgas eu quero levar para o clássico, para o Córrego Alegre, por exemplo. Aí eu aplico uma grade de transformação e modelo distorção. Bom, existem ainda transformações entre tipos de coordenadas dentro do mesmo referencial. É o caso, por exemplo, de eu querer transformar coordenadas curvilíneas, Sirgas 2000, em cartesianas, Sirgas 2000. Então, eu saio de latitude, longitude e altitude geométrica e levo para XYZ dentro do mesmo referencial. Não há mudança de realização nem de referencial, apenas do formato de coordenada. Bom, isso então são alguns... é uma ideia das transformações que estão envolvidas no sistema ProGrid. Bom, o ProGrid ele está disponível então aqui no site do IBGE. Vocês entrarem lá em Geociências, Serviços para Posicionamento Geodésico. Tem aqui o ProGrid, transformação de coordenadas entre sistema de referência. Entrando no ProGrid, acesso ao produto, a gente tem aqui opções de fazer download. Tá? Nesse download, tem aqui um arquivo para fazer leitura, né? Um leia-me, que é para dar algumas informações sobre a instalação. Tem o manual de instalação e tem algumas versões. Tem o ProGrid, que é um arquivo compactado aí com 69 MB, e tem um compacto de 14 MB. Eu sempre sugiro que se instale o ProGrid completo. Por quê? Porque esse compacto
ele deixa de instalar alguns plugins que se imagina que o computador do usuário já possua. Então, o usuário ele pode, antes, verificar esses requisitos, né, através desse arquivo. Se os requisitos estiverem ok, ele vai recomendar que você instale a versão compacta, né? Mas mesmo assim, tem algumas vezes isso não funciona muito bem, então eu prefiro instalar a versão completa, né? Mesmo instalando a versão completa, alguns computadores do Windows 7 para frente ainda tem problemas em acessar a grade de transformação, né, os arquivos de distorção. Então eles vão fazer a transformação só que envolve parâmetros de transformação, né? Mas não aplica distorção. Então tem que instalar um Net Framework. Eu vou deixar o link para esse Net Framework na descrição desse vídeo para que vocês possam baixá-lo, né, no site da Microsoft. Então eu recomendo que instale, mesmo que, né, se tem dúvida se existe ou não esse Net Framework na sua máquina, instale que não vai fazer mal algum. E aí instala a versão completa do ProGrid. Bom, vou mostrar então aqui como que funciona o ambiente do ProGrid. Bom, o ProGrid ele permite então que nós escolhamos qual a realização de origem, né, ou de entrada, e depois qual que é a realização de saída, né? Vamos supor que eu queira transformar de Córrego Alegre 1961 para Sirgas 2000. Então eu escolho aqui como referencial de entrada o Córrego 1961 e aqui referencial de saída o Sirgas 2000. Como se trata de uma transformação envolvendo o referencial clássico, ele só vai me habilitar aqui coordenadas planimétricas para a entrada. Ó, latitude e longitude. Eu não tenho altitude geométrica, né? E também não tenho a opção de entrar com coordenadas cartesianas x, y, z. Então eu vou entrar aqui com latitude e longitude. E aí eu posso sair também com latitude e longitude ou coordenadas UTM. Vou sair aqui com latitude e longitude também. Eu posso entrar com o arquivo via teclado, e aí eu seleciono se eu quero entrar em graus decimais ou em graus sexagesimais, etc. Eu posso trabalhar com arquivos texto, e aí eu seleciono qual é o padrão do meu arquivo texto. Ou eu posso trabalhar com arquivos GML, que vem algumas estações totais, por exemplo, liberam arquivos nesse formato, né? Vou entrar aqui inicialmente com o arquivo via teclado, com coordenada via teclado. Venho aqui em inserir. E aí a gente vem, primeiro eu coloco um identificador. O identificador pode ser o nome do ponto, o código do ponto, tá? Vou colocar aqui 1. Aperto Enter, vou para a próxima célula, onde aqui ele pede a latitude em graus. E eu tenho que entrar com um sinal, por exemplo, menos 22, 07, 14,25 segundos. Tá? Menos 22 graus, 07, 14,25 segundos a latitude. E aí eu entro com a longitude. Menos 48, 20, 30,01. E o comentário é qualquer coisa, né? Então, por exemplo, ponto em Córrego Alegre. Dou Enter. Bom, essa linha já foi gravada. Eu posso inserir novos pontos ou simplesmente continuar e salvar. Feito isso, eu escolho a opção de salvar. Eu posso salvar na tela, mostrar na tela, ou salvar em arquivo texto, GML, ou ainda gerar um PDF. Vou fazer o processamento aqui em tela. Processar. Né? Então veja lá. Aqui acima nós temos dados de entrada, que foi Córrego Alegre 61, latitude e longitude. Aqui eu posso conferir então o meu dado de entrada.
Eu estou puxando aqui, pessoal, porque às vezes ele esconde, né, os segundos, né? E a gente pensa que digitou errado, mas na verdade está oculto aqui. E aqui ele traz as coordenadas transformadas, né? Olha lá. Menos 22, 07, 15, 46, 02. Ele traz também uma estimativa de qualidade em função da qualidade das distorções. Tá? Então, nesse caso, uma estimativa aí de 9 centímetros para essa coordenada transformada. Aqui, longitude, e ele traz também, nesse caso, coordenadas EN, né, para o fuso 22, que é o fuso ao qual pertence a coordenada de origem. Bom, é importante a gente ver essas informações que estão aqui no log. Tá? Aqui é um log da transformação. Ele mostra para a gente onde que as coordenadas foram salvas. Tá num arquivo temporário aqui, né? Porque eu não selecionei um arquivo de saída, né? Eu estou mostrando em tela. Número de pontos carregados. A saída foi em tela. Nesse caso, olha lá, ele usou uma grade de transformação, que é a grade chamada CA 61003 GSB. Né? Essa grade é a grade que está no diretório de instalação do ProGrid e que é usada se eu for realizar uma transformação direto num aplicativo de CAD ou de SIG. Essa é a grade que é usada lá para realizar a transformação dentro desses aplicativos. A transformação foi completada com sucesso. Então qualquer erro vai estar descrito nesse log de transformação. Bom, então é isso, é bastante simples, né? Não tem muito segredo. Vou fazer uma transformação aqui, agora usando arquivo texto, né? Então eu vou entrar com SAD69 técnica Doppler GPS e vou sair com Sirgas 2000. Vou entrar com, veja que aqui ele já habilitou XYZ, porque nesse caso é uma transformação tridimensional, né? Vai envolver dados com GPS. E a transformação só vai ser feita com os parâmetros ΔX, ΔY, ΔZ. Vou entrar com latitude, longitude e altitude. E vou sair também com latitude, longitude e altitude. Nesse caso, eu vou entrar com o arquivo texto. Então, eu tenho um arquivo texto aqui preparado. Olha lá. Então, um arquivo aí com 6 pontos, onde eu tenho aqui o identificador do ponto. Depois, esse travessão vertical. Eu posso usar vários separadores, tá? Esse é o exemplo, eu coloquei o travessão, mas eu posso usar espaço, eu posso usar tabulação, né? Depois eu identifico no ProGrid qual separador que eu usei. Aí vem latitude, né? Graus, minutos, segundos. O separador novamente, longitude, graus, minutos, segundos. O separador e a altitude geométrica. Tá? Então esse é o formato de arquivo que a gente vai utilizar. Então eu tenho que definir aqui nesse formato de entrada o formato que eu quero entrar. Eu estou entrando com o identificador do ponto, latitude, longitude e altitude. Isso em graus, minutos, segundos. Então esse é o padrão que a gente está usando. Seleciono o arquivo de entrada. Tá? Ele já leu esse arquivo. E aí eu vou salvar também no arquivo texto. Ó lá. Venho aqui em salvar como e digo, né, que eu quero salvar, por exemplo, em Sirgas 2000. Pronto. Venho em processar. Olha lá, vamos ver o log novamente. Ó. Eu entrei com o arquivo texto nesse formato.
o arquivo é chamado sad.txt, o diretório de saída está aqui, né? Foram carregadas, ele identificou que o separador é essa barra vertical, ele identificou que tem 6 coordenadas, nenhuma foi rejeitada e o processamento foi concluído. Bom, então vou lá no meu diretório, vamos ver os arquivos transformados. Então veja, tem 2 arquivos que são gerados. Um simplesmente chamado Sirgas 2000, né, esse foi o nome que a gente forneceu, e um outro full. Esse Sirgas 2000, ele vai ter simplesmente as coordenadas transformadas, né, no formato de entrada, que foi latitude, longitude e altitude geométrica. Esse arquivo full, ele tem outras informações. Ele tem, além das coordenadas transformadas, ele traz para a gente coordenadas do formato UTM. Né? Então, tem a possibilidade da gente ter nos 2 formatos aqui. Né? É um arquivo um pouco mais completo, por isso que eles chamaram de full. Então, esse é o processo no ProGrid, tá? Muito simples, não há muito segredo. Uma coisa tem que ficar atento. Aqui, olha lá, a gente tem o guia do usuário, que a gente pode acessar, né? E tem informações de como configurar o arquivo texto, opções de referencial de entrada e de saída. Então tem aqui no guia do usuário a gente consegue trabalhar bem com o programa. E a gente tem a opção de opções. Opa, desculpa. Configurar. Em configurar, a gente tem como conferir o limite do sistema de referência. Então, por exemplo, eu quero transformar de Córrego Alegre 61 para Sirgas. Eu tenho que verificar qual região que eu tenho a grade disponível em Córrego Alegre 61. Né? Então, eu não tenho Córrego Alegre 61 lá na Amazônia, por exemplo. Né? O Córrego Alegre 61 se limitou, basicamente, à região sudeste, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, foi essa região que se tinha mapeamento em Córrego Alegre 61. Inclusive aqui a gente tem os limites. Ó. A máxima, a latitude mais a leste, a latitude mais a oeste, né? Desculpa, a longitude mais a leste, a longitude mais a oeste, a latitude mais ao norte, a latitude mais ao sul. Então a gente tem os limites de cada conversão. Né? No próprio manual, deixa eu voltar lá no manual, desculpa, no guia do usuário. No final do guia do usuário, a gente tem o mapa da distribuição dessas redes. Né? Olha lá, aqui a gente tem rede Córrego Alegre 61. Como eu falei, ó, distribuída mais aqui em Minas Gerais, São Paulo, um pouco do Mato Grosso do Sul, né? Aqui sul da Bahia e tal. A segunda realização do Córrego Alegre já se expande um pouco mais ao sul, né? E aqui para o Nordeste. Depois vem a rede SAD 69, né? Já bastante ampla, já envolve aqui o Centro-Oeste, né? Parte do norte do Brasil. A rede SAD 6996, clássica, também, né? Envolvendo aí todas as regiões, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. E, finalmente, a rede Sirgas 2000, que aí já abrange praticamente todo o Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses limites, né, de cada referencial. Bom,
Posso fazer também, como eu mencionei, transformações no mesmo referencial. Então, por exemplo, eu quero sair de Sirgas e levar para Sirgas. Mas eu quero sair de latitude e longitude e levar para XYZ. Tá? Também funciona. Eu venho aqui, olha lá, por exemplo, ponto 1, menos 22, 07, 14, menos 51, 20, 30, uma altitude de 120 metros, um comentário A. Um detalhe, sempre tem que haver um comentário, mesmo que seja A, para ele poder pular de linha e armazenar essa primeira linha. Tá? Continuar a salvar, processar, olha lá. Saiu de Sirgas, levou para Sirgas, só que saiu de curvilínea e levou para cartesiana. Né? Então, também é possível realizar essa transformação. Bom, é isso, pessoal. Espero que aproveitem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.